A engenharia biomédica é uma área que integra princípios das ciências exatas com as ciências da saúde, no desenvolvimento de dispositivos médicos e abordagens inovadoras para a prevenção, diagnóstico e terapia de doenças. No Brasil, mais de 160 milhões de pessoas dependem exclusivamente do nosso Sistema Único de Saúde, o que faz do SUS o maior e mais complexo sistema público de saúde do mundo, atuando desde a atenção e prevenção primária até procedimentos altamente sofisticados. O SUS garante o acesso integral, gratuito e universal para todos os brasileiros. Por isso, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica e a Boston Scientific uniram forças para valorizar inovações em engenharia biomédica que possam contribuir com o SUS e transformar a vida destes milhões de brasileiros. Com o apoio do Ministério da Saúde e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, criamos o Prêmio de Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS. Todo ano, vamos incentivar alunos, pesquisadores e profissionais das áreas de engenharia biomédica e tecnologias em saúde a desenvolverem trabalhos voltados a oferecer soluções para a saúde pública brasileira. Participe desta iniciativa para colaborar com uma das maiores conquistas de todos os brasileiros, o nosso SUS. Prêmio de Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS. Quem inova para transformar vidas merece um prêmio. Boa tarde, esta é a minha apresentação para o Prêmio de Inovação em Engenharia Biomédica. O tema do meu trabalho é Desenvolvimento e Avaliação de Software para Acompanhamento de Gestantes com sífilis. Esse é o meu trabalho de mestrado, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia da Universidade Brasil. Eu sou a mestre Glaucia Vanderlei Santos Marcos e a minha orientadora é a professora doutora Alessandra Baptista e o meu co-orientador é o professor Daniel Magalhães. É com muita honra que represento a Universidade Brasil e é muito gratificante estar participando de uma premiação tão importante a nível internacional e nacional. Ficamos muito felizes com o prêmio porque é uma forma de reconhecimento do trabalho que realizamos. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pálido. O gênero humano é o único hospedeiro desta bactéria, que pode ser transmitida congenitamente ou durante o ato sexual, através de microtraumas em qualquer mucosa corporal. Sífilis gestacional é um problema de saúde pública no mundo. Estima-se que cerca de 2 milhões de mulheres grávidas apresentam infecção ativa a cada ano e menos de 10% são diagnosticadas e tratadas. A infecção pode ser controlada por meio de ações e medidas eficazes de saúde pública. Apesar de apresentar testes diagnósticos sensíveis e tratamento efetivo de baixo custo, a sífilis ainda é considerada um importante problema de saúde pública mundial, não só pelo aumento crescente dos casos na população em geral, mas também em gestantes, uma vez que nessa situação a infecção pode ser transmitida ao feto com graves implicações clínicas. Vivemos um momento de crescimento tecnológico. O digital está cada vez presente no cotidiano de todos. As inovações digitais têm impactado nossa vida e cada vez mais buscamos por avanços em tecnologia para implantarmos em nosso cotidiano, inclusive nas instituições de saúde, alcançando grandes proporções pela crescente pressão da demanda e universalização do acesso à saúde. Atualmente, há um movimento crescente em aplicativos móveis que colaboram para a construção de uma nova modalidade de assistência à saúde, pois podem diminuir ou evitar deslocamentos, reduzir as demandas na rede de saúde, minimizar agravamentos devido à falta de suporte terapêutico. Dessa forma, foi desenvolvido um sistema que armazena e gerencia as informações das pacientes com sífilis através do preenchimento padronizado dos dados em um aplicativo para smartphone, capaz de realizar a sincronização dos dados entre os usuários, garantindo desta maneira a facilidade de acesso a essas informações por toda a equipe multiprofissional, de maneira rápida. Temos como objetivo geral desenvolver e avaliar um software tipo aplicativo em 2 módulos, administrador para administração de dados
e o coleta de dados para aquisição com a finalidade de facilitar o acompanhamento de gestantes com sífilis tratadas durante o pré-natal até o pós-parto. Como objetivos específicos, avaliar o perfil demográfico dos avaliadores do aplicativo, avaliar se o tempo de atuação profissional interfere na avaliação da usabilidade do aplicativo. Trata de uma produção tecnológica e uma pesquisa de campo, com abordagem investigativa de caráter quali-quantitativo, que visa a construção de um aplicativo móvel para acompanhamento de gestantes com sífilis. Como referência para o desenvolvimento do questionário do aplicativo, utilizamos o Manual do Ministério da Saúde, Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas das Infecções Sexualmente Transmissíveis. E a metodologia foi dividida em 2 etapas: desenvolvimento do aplicativo e teste de usabilidade. A figura 1 demonstra o esquema de arquitetura de implantação. O presente aplicativo GestSífilis contempla 2 módulos, sendo um de gestão das informações, que é o módulo administrador, para o controle e liberação de usuários envolvidos na pesquisa, e o outro para a coleta de dados. Ambas as interfaces foram desenvolvidas utilizando a linguagem de programação Java. O módulo coleta de dados permite ao profissional cadastrar a paciente, inserir seus dados, resultados de exame até o 9º mês de gestação, assim como inserir dados da parceria com seus respectivos resultados de exame e, se necessário, o tratamento medicamentoso adequado. Na segunda etapa, foi realizado o teste de funcionalidade. Para esse teste, foi utilizado o teste de caixa branca e o teste de caixa preta. O teste de caixa branca, a fim de verificar o código-fonte, testados com todas as lógicas de negócio, condições e variáveis utilizadas no aplicativo, e o teste de caixa preta, conhecido como teste funcional. O teste de usabilidade. Usabilidade é definida como a capacidade de ser usada na engenharia de software para avaliar a qualidade do produto. Para realizar o teste de usabilidade, foram selecionados 30 profissionais de enfermagem. Os voluntários foram orientados a fazer o download do aplicativo GestSífilis na Play Store. Assim, o aplicativo foi instalado em diferentes smartphones Android, versão 5.0 ou superior. Foram enviados pelo WhatsApp instruções do aplicativo GestSífilis e prontuários fictícios para que os voluntários pudessem fazer simulações de tratamento e gestantes com sífilis, permitindo inserção de resultados do exame do 1º ao 9º mês de gestação. Para avaliar a satisfação do usuário em relação ao aplicativo GestSífilis, utilizou-se o questionário Quiz para medir a satisfação do usuário, que foi aplicado pela plataforma Google Drive. O aplicativo GestSífilis foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Está disponível em português no Google Play Store e pode ser baixado por smartphone ou tablet compatíveis com o sistema Android versão 5.0 ou superior. O desenvolvimento do aplicativo resultou em 2 módulos funcionais: módulo administrador e módulo coleta de dados. O módulo administrador permite o gerenciamento dos dados coletados e restringe o acesso a usuários por meio de cadastro e liberação pelo administrador do sistema. Já o módulo coleta de dados, por sua vez, foi desenvolvido com telas fluidas que permite a inserção de dados de maneira ordenada e concisa, facilitando o preenchimento dos prontuários das pacientes e trazendo agilidade ao atendimento. Após a coleta das informações inseridas por meio do dispositivo móvel, uma central de servidor recebeu e armazenou os dados, conhecidas como Firebase. O acesso a essas informações é restringido pelo login com nome de usuário e senha, trazendo segurança para os dados do paciente. O aplicativo GestSífilis permite a inserção e o armazenamento de todos os dados de pacientes gestantes com sífilis, incluindo os dados referentes dos exames realizados, estágio clínico da doença, esquema terapêutico utilizado e rastreamento do VDRL durante os 9 meses de gestação. O aplicativo também gera relatório em HTML e pode ser enviado pelo e-mail e mostra eficiência, pois contém todas as informações inseridas durante o acompanhamento das gestantes. Isso é um diferencial na rotina de tratamento dessa IST,
pois é possível identificar e apontar se a paciente está com o diagnóstico e tratamento medicamentoso correto, promovendo uma assistência eficiente, possibilitando projetar os cuidados e definir o melhor tratamento pelos profissionais de saúde. O aplicativo GestSífilis contém ainda todos os métodos diagnósticos de sífilis, como o teste imunológico não treponêmico, que são importantes para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento, testes imunológicos treponêmicos, dando a oportunidade de escolha, pois em qualquer região do Brasil poderá ser preenchido de acordo com o protocolo vigente em cada município. Devido à grande probabilidade de transmissão vertical da doença, o aplicativo foi adaptado para inserir os dados do resultado do VDRL na maternidade e permitir inserir o VDRL do RN, se necessário, quando diagnosticado com sífilis congênita, o tratamento medicamentoso, assim como os resultados dos exames alterados como raio-x, o líquido cefalorraquidiano, subsidiando a melhor conduta no tratamento e acompanhamento desse RN na unidade de saúde até seus 2 anos de idade. Foi realizado também a avaliação de funcionalidade do aplicativo. A análise do questionário de avaliação do aplicativo mostrou que 100% dos voluntários eram enfermeiras, registradas no Conselho de Classe Corém. Em relação ao nível educacional, 87% era especialista e apenas 13% mestre. O tempo de atuação profissional também foi avaliado e variou entre de 1 a 2 anos em 52%, de 5 a 10 anos em 26% e 11 a 20 anos 13%. Nenhum dos voluntários questionados tinham mais que 21 anos de atuação. Na tabela 1, mostra o perfil demográfico dos avaliadores do aplicativo GestSífilis. Os resultados mostram que a maioria dos participantes eram do gênero feminino, um total de 82,6%, com idade inferior a 30 anos, e 47,8%, e entre 31 e 36 anos, 39%. Uma vez que na amostra foi dividida em 52% de profissionais com mais de 2 anos de atuação e o restante com mais de 2 anos de atuação, utilizamos esse critério para a comparação dos resultados dos testes de usabilidade do aplicativo. Em relação à impressão geral do aplicativo, não houve diferença estatística significativa entre os profissionais com mais de 2 anos e menos de 2 anos de atuação. No que se refere à avaliação dos atributos da tela, os resultados mostraram que a avaliação entre os voluntários com mais de 2 anos também foi excelente e não mostraram diferença estatística entre os dois grupos, com scores muito próximos do valor máximo 10. Relacionado ao fator benefício do uso do aplicativo, mostraram que tanto os profissionais com até 2 anos quanto os com mais de 2 anos de atuação concordam que sobre os benefícios do uso do aplicativo, sem diferença estatística significativa, e os valores com scores muito perto do valor 10. Este é o primeiro aplicativo de smartphone, no melhor do nosso conhecimento, destinado ao acompanhamento de gestante com sífilis, idealizado por uma enfermeira especialista em pré-natal. O uso dessa tecnologia permite aos enfermeiros e médicos acompanhamento do tratamento de sífilis em gestantes, facilitando o acesso a essas informações por todos os profissionais que prestam assistência a essas gestantes, em nível primário e secundário de saúde. Ter acesso às informações inseridas no dispositivo móvel a qualquer momento podem evitar que o profissional tenha apenas as informações contidas na caderneta da gestante, que muitas vezes são incompletas, comprometendo assim condutas no pós-parto, tanto para a puérpera quanto para o recém-nascido. Muito obrigada. Olá, pessoal! O meu nome é Maila Santos, eu sou graduada em Sistemas Biomédicos e mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade de Brasília, e é um prazer, uma grande satisfação ser uma das vencedoras do Prêmio de Inovação em Engenharia Biomédica para o SUS no ano de 2021.
Esse trabalho ele ganhou na categoria dissertação de mestrado e foi orientado pelo professor Dr. Cristiano Jacques Miosso e co-orientado pelo professor Dr. Newton Silva, ambos da Universidade de Brasília, Campus Gama. O título é Desenvolvimento de bases de dados de imagens, classes e mensuração de úlceras do pé diabético para técnicas de classificação e ferramentas de auxílio a diagnóstico. Nesse trabalho, nós abordamos uma das principais complicações do diabetes mellitus, que são as úlceras do pé diabético. O diabetes mellitus, ele se configura como um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. E em 2015, o Brasil estava ocupando o 4º lugar em relação aos países com mais diabéticos no mundo, pois os países em desenvolvimento, eles concentram a maior parte desses casos. A úlcera do pé diabético, ela é responsável por 85% das amputações não traumáticas, gerando altos custos financeiros e internação prolongada. Em 2015, o Sistema Único de Saúde gastou $2.108 por indivíduo com esses tratamentos para pé diabético, que geram demandas de curativos, consultas, amputação e demais internações. As causas dessas feridas, elas geralmente podem ser apenas uma dessas listadas ou elas associadas. O estresse repetitivo, a neuropatia periférica, calçados inadequados, entre outras, são as mais comuns. O estresse repetitivo é quando o paciente vai gerar uma pressão em determinada região do pé devido à marcha anormal, até fissurar a epiderme, e tem sido mais comum para desenvolvimento da úlcera do pé diabético. Os tratamentos do SUS, eles oferecem desde uma úlcera mais simples, que ainda não houve o rompimento da epiderme, ou pós-ulcerativa, até uma mais complexa, que venha a precisar de uma amputação. Então, para casos que ainda não houve o rompimento ou a úlcera já está cicatrizada, pré ou pós-ulcerativa, no SUS é recomendado fazer o uso de hidratante, hidrocoloide, ácidos graxos essenciais e outros que venham a promover a hidratação do local e evitar o rompimento da epiderme. No caso de feridas mais superficiais, eles indicam o uso de alginato de cálcio, alginato de sódio, aquacel, tudo que vise o fechamento, a cicatrização dessa ferida. Em casos de feridas já infectadas, primeiro vai visar fazer o controle dessa infecção com antibiótico oral, pomadas com antibiótico na composição e outros fármacos, e em seguida visar essa cicatrização. Então o SUS ele demanda muito custo com as úlceras do pé diabético, porque ele cobre desde uma úlcera simples até uma amputação, caso necessário. Porém, ele não é o único que detém desses tratamentos. Existem outros tratamentos alternativos para a úlcera do pé diabético, que são como, por exemplo, oxigenoterapia hiperbárica, que é o tratamento de feridas com oxigênio puro, laser terapia, curativos à base de plantas medicinais, fitoterapia e a fototerapia, que tem crescido bastante no mercado. Porém, não é todo paciente que vai ter a condição de usar esses tratamentos alternativos, porque eles possuem alto custo financeiro e a maioria dos pacientes brasileiros que possuem úlceras do pé diabético são usuários do Sistema Único de Saúde, o que acaba congestionando o sistema e demandando muito custo para esse sistema de saúde brasileiro. Devido a essas causas do pé diabético, as altas taxas de amputação e a difícil cicatrização, foi desenvolvido na Universidade de Brasília o equipamento RAFA, que do hebraico quer dizer cura. Esse tratamento com o equipamento RAFA, ele associa a membrana de látex natural, que é extraído da seringueira Hevea brasiliensis, com a fototerapia, que é uma modalidade terapêutica que faz a emissão de luz de LED e vai acelerar a cicatrização. Então, esse projeto ele foi coordenado pela professora doutora Suélia Fleury e seus pesquisadores com a equipe de enfermeiros e realizaram um ensaio clínico comparando a cicatrização do equipamento RAFA com a cicatrização do padrão ouro do SUS. Então, outros estudos já verificaram que o equipamento RAFA ele vai gerar para o paciente a melhoria na qualidade de vida, humor, autoestima e qualidade de trabalho e deslocamento. Ele é de baixo custo, simples confecção e vai gerar uma deshospitalização.
pois o equipamento Rafa, ele vem com a proposta de autocuidado, para que o paciente faça o seu próprio cuidado em casa, posicionando a lâmina de látex no leito da lesão. Em seguida, posiciona o equipamento Rafa e o aciona, que ele vai variar sua duração de tratamento de 30 a 35 minutos, emitindo luz de LED em cima da ferida. Depois você vai tirar o equipamento ao fim do procedimento, deixa a lâmina de látex e cobre o curativo e vai fazer a mesma troca no dia seguinte. Então, ele vai gerar deshospitalização no Sistema Único de Saúde, além da qualidade do tecido regenerado e menor período de cicatrização que outros estudos já comprovaram com o equipamento Rafa. Então, durante o ensaio clínico, nós fizemos o monitoramento das feridas por imagem. O monitoramento da evolução das úlceras, ele é muito importante porque fornece uma base de comparação, é capaz de prognosticar futuros contratempos e orientar se o tratamento está sendo adequado ou não, se precisa trocar de tratamento e, consequentemente, evitar uma possível amputação. Nós verificamos que nos ambulatórios dos ensaios clínicos, 2 hospitais do Distrito Federal, existe uma ausência de técnicas capazes de acompanhar a evolução da ferida. Ela é feita apenas em prontuário eletrônico ou prontuário de forma impressa mesmo, de forma escrita, que os enfermeiros fazem a evolução da ferida. Então, vai gerando uma imprecisão na evolução, na percepção da evolução e também da classificação das feridas, que é outra forma de acompanhá-las. Como problema científico, nós identificamos que a técnica de medir feridas diabéticas, ela não é empregada em todos os estabelecimentos de saúde de maneira uniforme, que acaba não evidenciando os tratamentos ofertados. E existe uma necessidade de ferramentas tecnológicas capazes de classificar automaticamente a ferida, para complementar o diagnóstico e auxiliar os profissionais de saúde. E verificamos também que existe uma carência de bases de dados com informações de úlceras, de feridas no geral, e especificamente de úlceras do pé diabético, que auxiliam nas fases evolutivas da ferida. Como objetivo principal dessa pesquisa, nós tivemos que foi a produção de uma base de dados com informações das úlceras do pé diabético, tratadas com o equipamento Rafa, para que conseguíssemos avaliar metrologicamente o progresso proporcionado pelo equipamento, dessa forma, viabilizando a automatização da classificação do Texas, prover dados rotulados referentes a úlceras diabéticas, averiguando o processo de cicatrização durante o tratamento. Dessa forma, fornecendo evidências científicas adicionais aos resultados do projeto Rafa. Nós fizemos uma mensuração dessas feridas através das escalas de classificação, que são desenvolvidas a partir da necessidade dos profissionais de saúde. Elas servem para direcionar o tratamento e identificar se a evolução está sendo satisfatória. A primeira classificação existente foi a de Wagner, que ela vai do grau 0 ao grau 5, e ela vai aprofundando ao passar dos graus nas camadas da pele, onde o grau 0 é uma lesão pré ou pós-ulceração, e o 3 já está em osteite, abscesso ou osteomielite, já atingiu o osso do paciente. Após essa classificação, que foi a primeira, foi desenvolvida a classificação da Universidade do Texas. Ela é uma das mais empregues nos ambulatórios na atualidade porque ela tem uma fácil aplicabilidade. Ela pegou a de Wagner e adicionou estágios, que são bastante importantes. Ela adicionou parâmetros que foram deixados de fora, como isquemia e infecção. Então, além dos graus a classificação de Wagner, ela já possui, a do Texas, ela vem inserindo estágios que adicionam infecção e isquemia, que são métodos importantes para serem inseridos no processo de classificação das úlceras. Porém, ainda não satisfeitos, os profissionais fazem a mensuração da ferida para estimar a evolução. E aí foi desenvolvido a classificação SAD, que além dos outros aspectos já realizados por Wagner e pela classificação do Texas, ela vem a inserir a área, porque a metrologia na saúde tem crescido bastante. Então, a área é uma forma de verificar o progresso dessa ferida. Então, essa classificação de SAD, ela leva em conta a área da inervação e outros aspectos da lesão. Mas, devido à fácil aplicabilidade, a do Texas ainda é a mais utilizada nos ambulatórios de saúde.
A mensuração de ferida, realizada por essa classificação de SAD, ela pode ser uma medição invasiva e uma medição não invasiva. Neste trabalho, nós fizemos a medição invasiva. Ela é considerada padrão ouro para feridas planas. Porém, ela pode ter alguns pontos negativos, que é a possibilidade de infecção, a possibilidade do paciente vir a sentir dor devido à sensibilidade, dependendo do local da ferida também ela pode ser inviável. E se o paciente tiver com a ferida dolorosa, vai se tornar inviável. A medição não invasiva, ela geralmente é feita por imagens digitais, softwares, e ela tem a vantagem de que não gera contato com o paciente e ele se sente confortável ao realizar o procedimento, já que não tem contato e também não vai gerar contaminação. Porém, a depender do software, da calibração, ela pode gerar dados enviesados, pode não ser tão confiável. Então, a medição invasiva e a não invasiva, as duas possuem prós e contras, e o profissional de saúde que vai se adaptar ao melhor método e a melhor forma de medir a ferida de seus pacientes. Como metodologia nessa pesquisa, nós iniciamos a preparação de materiais e dos participantes da pesquisa. Adaptamos um gabarito para medição invasiva de um que já é comercializado fora do Brasil, o EasyGraph. Então, fizemos a adaptação desse gabarito, imprimimos em transparência, como mostrado na tela do lado direito, esse gabarito, ele faz a aquisição das informações que vão compor a base de dados, que é a classificação da ferida, comprimento, se tem exsudato, tipo de tecido e também a área da lesão nesse traçado. E, por fim, a aquisição das imagens após fazer toda essa coleta. Nós verificamos 2 grupos em nosso estudo, que foi o grupo controle que usava o padrão ouro do SUS, o protocolo para tratamento da lesão, e o grupo experimental que usava o equipamento RAFA. Esse estudo ele tem a aprovação do Comitê de Ética e o nosso protocolo nos ambulatórios seguia essa sequência: a limpeza da úlcera, a mensuração invasiva da ferida, a avaliação profissional dos aspectos da lesão, a classificação do Texas, que foi adotada nesse estudo, e, por fim, um registro fotográfico. Tudo isso com o auxílio do profissional do enfermeiro responsável do ambulatório. Em nossa base de dados, nós fizemos um diretório com imagens originais e um diretório com imagens segmentadas. Nós sempre procurávamos manter, no momento da aquisição das imagens, a originalidade do cenário do ambulatório. E essas segmentadas, elas foram separadas para auxiliar em futuros estudos de segmentação de imagens. Para fazer um cegamento e também para preservar a identidade dos pacientes, nós fizemos códigos para cada um deles, que ia representar o grupo que o paciente pertence, o número do paciente e o número da ferida, porque tinha pacientes que possuíam mais de uma lesão. Então, como resultados preliminares, nós trouxemos a medição invasiva, considerada padrão ouro para feridas planas, fizemos testes em manequins e observamos sim que essa medição invasiva ela pode ser considerada padrão ouro para feridas planas, pois com os testes que realizamos, a área foi totalmente satisfatória e verificamos apenas a dificuldade no caso dos pacientes do grupo experimental que possuíam feridas em regiões anatômicas difíceis. Feridas nos dedos, por exemplo, a medição invasiva se torna um pouco inviável, vai gerar um viés naquela medida, na área total da lesão. E o uso do gabarito, ele foi feito semanalmente e podemos visualizar a diminuição da lesão com esse gabarito. Quando comparado às imagens originais, verificamos sim a diminuição da ferida, dessa ferida que estava com uma difícil cicatrização quando tratada com o padrão ouro do SUS, e com o RAFA ela veio a ter uma evolução em semanas, já que a úlcera do pé diabético tem uma cicatrização bem lenta. Então, nós comparamos os gabaritos e verificamos que a área para feridas planas ela tem conformidade. Outra técnica que verificamos que o equipamento RAFA ele pode cobrir é também as lesões pré e pós-ulceração. Ele gera uma hidratação no local da lesão que vem a evitar um novo rompimento ou então a romper pela primeira vez. Então, ele tem uma ação positiva para lesões pré ou pós-ulceração. A nossa base de dados foi entregue com 3 grupos, contendo 267 fotos no primeiro, 242 no segundo e 1.262 imagens no terceiro grupo. Aqui está um exemplo
da nossa tabela alimentada de informações, que tem todas as características das lesões, borda, imagem, a idade do paciente, o sexo, a altura e demais informações que compõem a base de dados desenvolvida. Essa pesquisa ela vem a preencher as lacunas no âmbito acadêmico no que diz respeito a feridas no geral e também a úlceras do pé diabético, pois na literatura que nós fizemos a investigação não encontramos bancos de dados com essas imagens de úlceras do pé diabético. E essa base de dados desenvolvida ela será capaz de alimentar demais pesquisas sobre feridas e obter avanços nessa área, possibilitando a automatização da classificação do Texas, que é um processo repetitivo realizado pelos profissionais de saúde. Além disso, nós conseguimos destacar e ajudamos a validar o equipamento RAFA, expondo seus resultados. Então, o equipamento RAFA, ele vem como uma alternativa de tratamento para o Sistema Único de Saúde, de baixo custo e também que vai gerar o autocuidado e deshospitalização. Então, ele é uma proposta que pode ser incorporada no Sistema Único de Saúde. Nós verificamos nesse estudo que existiram algumas limitações. O número de pacientes desistentes foi alto, eles têm uma dificuldade de permanecer no ensaio clínico e seguir os protocolos, de se voluntariar mesmo. E a quantidade de pacientes ela pode ser insatisfatória no que diz respeito ao tratamento clínico. As amostras de feridas, a gente não pode escolher apenas um extrato e verificamos que existe um impedimento de medição invasiva em todas as úlceras, no caso, devido à região anatômica de úlceras que estão nos dedos ou em outros lugares de difícil acesso para a medição invasiva, tem que ser plana a ferida. Esse trabalho completo, ele está depositado no repositório da Universidade de Brasília, então quem quiser mais informação pode acessar. E eu gostaria de agradecer a equipe do Projeto RAFA, em especial a coordenadora, a professora doutora Suélia Fleury, e aos profissionais de saúde que auxiliaram durante o processo. A CAPES pela Bolsa de Estudos, a FAPDF pelo apoio em eventos, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade de Brasília, ao Ministério da Saúde pelo financiamento do ensaio clínico e aos meus orientadores, muito obrigada ao professor Dr. Cristiano Jacques Miosso e ao professor Newton Silva. Obrigada a todos. Olá a todos e todas, me chamo Fábio Henrique Monteiro Oliveira e vou apresentar para vocês este trabalho intitulado Avaliação Objetiva dos Sintomas Motores da Doença de Parkinson por meio de sensores sem contato. Este trabalho foi desenvolvido por mim, sob orientação do professor Dr. Adriano de Oliveira Andrade, da Universidade Federal de Uberlândia, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Atualmente, eu estou como professor no Instituto Federal de Brasília. Este trabalho foi premiado na categoria Tese de Doutorado no eixo 4, Desenvolvimento de Tecnologias de Inovação em Saúde. Para o desenvolvimento deste trabalho, nós contamos com diversos colaboradores. Dentre eles, a senhora Cristiane Ramos de Moraes, fisioterapeuta e presidente da Associação de Parkinson do Triângulo Mineiro, o senhor Rafael de Souza Carneiro, técnico em eletrônica, a mestra Amanda Gomes Rabelo, engenheira, e a mestra Luísa Maire Davi Luiz, fisioterapeuta. Também contamos com a colaboração do Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde, UNIATS, o Laboratório de Engenharia Biomédica, Biolab, e, novamente, a Associação de Parkinson do Triângulo Mineiro. A doença de Parkinson afeta entre 10 a 20 pessoas a cada 1.000 habitantes. A prevalência da doença aumenta com a idade e afeta cerca de 1% da população acima de 60 anos. A doença de Parkinson é caracterizada por diversos sinais e sintomas motores e não motores. À esquerda eu relaciono alguns desses sintomas motores, tais como postura curvada, rigidez dorsal, cotovelos e pulsos flexionados, tremor nas pernas, expressão facial reduzida, também conhecido como face máscara, tronco inclinado para frente, balanço de braço reduzido, tremor nas mãos, quadril e joelhos flexionados, passos curtos e arrastados. As pessoas acometidas por essa doença podem apresentar vários desses sintomas e varia muito de pessoa para pessoa. Essa doença ocasiona a perda dos neurônios dopaminérgicos,
localizados na substância negra que pertence ao mesencéfalo, área do sistema nervoso central. A imagem à direita mostra um corte no plano transversal da região do mesencéfalo, onde é possível observar a substância negra. Então, é essa região que eu estou apontando aqui. Em cima temos o exemplo de um indivíduo sem Parkinson e embaixo de um indivíduo com Parkinson. É possível observar que a região da substância negra possui coloração diferente. Isso se dá pela degeneração, ou seja, a morte, de neurônios que produzem dopamina, que é o neurotransmissor que, dentre outras funções, é responsável pela regulação do humor e estresse, controle de funções motoras e etc. O custo anual per capita ocasionado pela doença de Parkinson, de forma direta e indireta, varia de país para país, de região para região. Aqui nessa imagem eu relaciono alguns exemplos. Nos Estados Unidos e na Europa, gasta-se aproximadamente R$ 91.000 por ano por cada pessoa acometida pela doença de Parkinson. Já no Brasil, gasta-se aproximadamente R$ 24.000 por ano por cada pessoa acometida pela doença de Parkinson. Já na Austrália, gasta-se aproximadamente R$ 83.000 por ano por cada pessoa acometida pela doença de Parkinson. Bem, dito isso, vários são os desafios relacionados ao diagnóstico, prognóstico e acompanhamento desta doença. Um dos instrumentos utilizados para o acompanhamento é a Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson, que se trata de um questionário dividido em partes e permite ao profissional da saúde avaliar o estado do paciente. Contudo, há uma carência muito grande por instrumentos objetivos para auxiliar na avaliação da doença de Parkinson em diversas situações. Por exemplo, o tratamento se inicia por meio de medicamentos e pode progredir para o implante de eletrodos para estimulação do cérebro. Nesse contexto, dúvidas como qual medicamento mais adequado, qual a dose que pode ser ou não otimizada, quais os parâmetros no caso do uso, de um eletrodo para estimulação cerebral, questões como o tempo útil da bateria. Então, vários são os problemas, várias são as situações em que instrumentos objetivos podem ser utilizados para medir os sinais e sintomas dessa doença. Aqui nós temos o exemplo de uma atividade motora comumente utilizada para avaliação da doença de Parkinson. Do lado direito nós temos um indivíduo diagnosticado com Parkinson. Aqui nós temos um outro indivíduo também diagnosticado com Parkinson, que vai realizar essa mesma atividade nesse pequeno vídeo. E aqui nós temos um indivíduo rígido, que não possui a doença de Parkinson. No contexto de avaliação objetiva da doença de Parkinson, várias tecnologias de medição são comumente empregadas. Aqui nós temos um diagrama que mostra a categoria dessas tecnologias e destacado com esse amarelo mais escuro nós temos os sensores giroscópio, câmeras 2D e 3D e o sensor capacitivo. Esses foram os sensores utilizados e empregados neste trabalho. Esse trabalho teve então por objetivo preencher as seguintes lacunas de pesquisa: prover um sistema em que não houvesse a irritação da pele de pacientes, que estivesse mais imune à interferência pela movimentação de cabos, que não necessitasse de um cuidado especial para a fixação de sensores e que também fosse portátil. Levando em conta os requisitos apontados, essa imagem ilustra a ideia conceitual do sistema proposto. Primeiro nós temos o paciente com a doença de Parkinson, com o seu braço apoiado, de forma a permitir a movimentação da mão, realizando movimentos, e esses movimentos, por sua vez, serão capturados por um dispositivo customizado com sensores embutidos,
o profissional da saúde poderá avaliar a doença de Parkinson por meio da quantificação do comportamento motor. Para o desenvolvimento desta pesquisa, a seguinte metodologia foi empregada. Primeiro, 2 diferentes sensores sem contato foram experimentalmente avaliados. Segundo, características foram extraídas para avaliar técnicas de visualização e classificação de dados de sinais inerciais e fisiológicos, de um conjunto de movimentos usados para o diagnóstico e acompanhamento da doença de Parkinson. E terceiro, experimentos foram conduzidos utilizando o sistema sem contato proposto, apelidado de NCC System. Te convido a conferir a metodologia na íntegra no texto da minha tese. O sensor capacitivo sem contato empregado neste trabalho foi o PS25454, produzido pela empresa Plessey, da Inglaterra. Esse sensor tem um funcionamento conforme as seguintes imagens, que vou ilustrar. Nós temos então uma mão posicionada a aproximadamente 10 cm do sensor e em cima nós temos um sinal de saída quando a mão está parada. Se a mão for movimentada de acordo com a trajetória 1 e movimentada novamente para a posição original de acordo com a trajetória 2, é possível perceber no sinal acima uma alteração na amplitude. De forma semelhante, se a mão se distanciar pela trajetória 1 e retornar à posição original pela trajetória 2, também é possível observar uma alteração na amplitude conforme o sinal ilustrado acima. Para a condução dos experimentos, um protótipo foi desenvolvido para permitir o uso dos sensores capacitivos sem contato. Esse protótipo teve a sua patente requerida em 27 de novembro de 2018. Ao mesmo tempo, um software foi desenvolvido para viabilizar a coleta de dados. Esse software está disponível no seguinte link abaixo no GitHub. Bem, nessa parte do trabalho foram realizados experimentos com a máquina para investigar o comportamento do sensor quando diferentes deslocamentos eram realizados e o resultado foi um comportamento bem linear, conforme ilustrado no gráfico à direita, em que quanto maior o deslocamento em uma mesma janela de tempo, maior foi o pico de resposta do sensor, uma relação diretamente proporcional. Aqui no setup do experimento, nós podemos observar uma mão de manequim, em formato e tamanho semelhante à mão humana. Em laranjado, destacado os 4 sensores capacitivos sem contato e a mão acoplada à máquina em que realizava os movimentos. Após a etapa de validação e calibração, uma série de experimentos foi realizada com seres humanos. Vale ressaltar que este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 30 voluntários acometidos pela doença de Parkinson e 27 voluntários do grupo controle participaram deste estudo, e eles foram pareados em termos de idade e sexo. As atividades realizadas foram pose contra a gravidade, abdução, adução, flexão e extensão, sendo que da atividade 2 à atividade 15 teve uma série com 5 repetições de cada atividade e uma outra série com 15 repetições de cada atividade. À direita nós temos a configuração do experimento, a mão do voluntário se encontra centralizada. Nós temos os sensores capacitivos sem contato, 2 pares, e no dorso da mão, sensores inerciais, utilizados para comparação e validação. Aqui nós temos um vídeo ilustrando o experimento. À esquerda nós temos um indivíduo com Parkinson realizando as atividades e à direita um indivíduo sem Parkinson realizando as mesmas atividades. Os resultados foram que, com o sensor capacitivo sem contato, foi possível distinguir movimentos realizados entre indivíduos com e sem a doença de Parkinson, tão bem quanto o giroscópio. Vale ressaltar que o giroscópio é considerado um padrão ouro para a quantificação de movimento, em especial movimentos realizados pela mão. Uma das nossas preocupações durante o desenvolvimento desta pesquisa foi com a visualização de dados.
de forma a prover ferramentas que proporcionassem uma visualização clara para o profissional da saúde. Esse é um dos intuitos dos gráficos ilustrados neste slide. No gráfico C, por exemplo, é possível observar a classificação e agrupamento de diferentes indivíduos, sem a doença de Parkinson, com a doença e tratamento com medicamentos e com a doença e tratamento via estimulação profunda do cérebro. Com essa ferramenta, por exemplo, seria possível acompanhar de forma objetiva e visual o comportamento motor de indivíduos em um tratamento. Bem, de acordo com a literatura, entre 7 a 30% dos diagnósticos por especialistas são incorretos, e entre 24 a 35% dos diagnósticos por não especialistas são incorretos para a doença de Parkinson. À esquerda é possível observar o gráfico da taxa de sucesso em um cenário real do conjunto de ferramentas desenvolvidas nessa pesquisa. A taxa de sucesso na classificação da doença de Parkinson variou entre 70% a 85%. Ou seja, o sistema demonstrou que é possível ter um diagnóstico suportado pelo computador com uma taxa de acerto em alguns casos maior que os profissionais especialistas. Para finalizar, gostaria de citar o médico e pesquisador britânico James Parkinson em seu livro An Essay on the Shaking Palsy. Tão pequenas e quase imperceptíveis são as primeiras incursões dessa doença, e é extremamente lento o seu progresso, que raramente o paciente pode se lembrar do período preciso de seu início. E complementar dizendo que esta pesquisa focou no estudo e avaliação das capacidades motoras relacionadas à doença de Parkinson, mas sabemos que essa é uma doença complexa, multidimensional e que várias são as capacidades não motoras também deterioradas por ela. É muito importante que as pesquisas continuem para que os pacientes e suas famílias possam ter mais qualidade de vida. E mais que as pesquisas, que essas tecnologias e conhecimentos sejam materializados para a sociedade de fato. E o SUS é um excelente vetor para isso. Gostaria então de agradecer à CAPES pelo apoio financeiro por meio da Bolsa do Programa de Demanda Social, ao CNPq, à FAPEMIG e à FAPDF pelo fomento para a participação em eventos nacionais e internacionais. Gostaria de agradecer também o apoio técnico que eu recebi por meio do Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde, NIATS, que é um grupo liderado pelo professor Adriano Andrade, que vem trabalhando com pesquisas na área da doença de Parkinson há mais de 20 anos. Agradeço também o apoio da Associação de Parkinson do Triângulo, liderada pela fisioterapeuta Cristiane de Moraes, que oferece fisioterapia, dentre outras atividades, de forma gratuita a pacientes com a doença de Parkinson. E também ao Biolab, Laboratório de Engenharia Biomédica, grupo liderado pelo professor Alcimar, pelo apoio técnico e científico. Muito obrigado. Deixo aqui então o meu contato e o contato do professor Adriano para esclarecimentos ou qualquer outra necessidade. Até mais. Olá, primeiramente eu quero agradecer, por participar desse evento, pela premiação. Eu fico muito feliz porque esse projeto teve um impacto na vida de um município, na vida de várias pessoas. E isso foi possível somente porque houve uma união multidisciplinar, entre a equipe médica, a equipe de radiologia e o projeto da Marie. Então, vou falar um pouco desse projeto. A Marie é um modelo computacional inteligente para sugestão de diagnóstico de COVID e outras patologias pulmonares. Bom, ele é um projeto independente que eu realizei no meu pós-doutoramento. Ele ganhou o prêmio na categoria Relato de Experiência. Foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, junto com um centro de pesquisa que eu tenho criado, que é a BIV. Meu nome é Paula Santos, e eu quero também agradecer o município de Itapeva
em especial a Valdirene Bento, que foi a técnica que a gente sempre desenvolveu, conversamos, e o algoritmo teve vários ajustes nesse processo e foi extremamente importante no município. Bom, na primeira etapa para o desenvolvimento desse projeto, eu fui observar o número de aparelhos de raio-x no Brasil, né? E essa dispersão. Uma coisa que ficou muito evidente para mim é que o aparelho de raio-x no setor público, ele tem muito mais regiões do Brasil do que o tomógrafo. E por que isso é importante? Porque isso ia direcionar a minha pesquisa. Então, o que acontece? A ideia era que municípios que não tivessem alta tecnologia pudessem ter acesso a esse tipo de apoio de diagnóstico. Então, eu optei para trabalhar com exames de imagens de raio-x. Numa segunda etapa, eu comecei a observar as diferentes patologias mais presentes no Brasil. Então, tinha a Covid, né, que era a pandemia, a dengue, malária, estreptococcus e tuberculose. Por quê? Porque essas patologias, elas têm algumas semelhanças, mas também têm pequenas diferenças. E foi dessa forma que eu consegui ajustar o algoritmo. Então, ele fazia uma composição, ele encontrava esses padrões de efusão pleural, opacidade, edema, na imagem de raio-x, e logo ele fazia um índice, né, que variava de 1 a 10 para cada um dessas alterações, e no final ele compunha um índice de conformidade. E aí, com esse índice, ele indicava se era Covid, dengue, malária, estreptococcus ou tuberculose. Bom, depois desse estudo, né, que foi uma revisão bibliográfica com mais de 5.000 artigos, eu consegui ter uma visão ampla de como que seria a divisão entre os grupos. Então, existe um grupo de pacientes sem alteração, certo? Tinha um primeiro grupo de pneumonia, que era tuberculose, estreptococcus, um segundo grupo, que era malária e dengue, e um terceiro grupo, que era Covid-19. Bom, depois de ter a primeira etapa do algoritmo realizada, eu fiz a plataforma, né? Como que esse médico iria acessar? Então, poderia ser tanto pelo notebook quanto pelo celular. Ele poderia bater uma foto, da tela do computador, ou ele poderia fazer o upload da imagem. Além disso, ele também poderia descrever a queixa do paciente, que isso também era analisado pelo algoritmo. Então, na primeira etapa, foi observado pulmão direito, pulmão esquerdo. O algoritmo, ele segmentava partes, ele separava partes, né? E ele analisava parte por parte, depois ele realizava uma composição desses dados. Além do pulmão, também foi observado alterações cardíacas, alterações na laringe. Então, assim, o algoritmo, ele se estendeu. O máximo de informação que ele poderia tirar do exame de raio-x, ele foi evoluindo para que ele realizasse. Ou seja, a ideia era que ele tivesse um contexto maior dessa imagem. Outro aspecto importante é que o algoritmo, ele também se adaptou para quando era homem ou mulher. Por quê? Para mulheres, essa região inferior, a região do lóbulo inferior do pulmão, como tem a região mamária, ela pode ficar mais translúcida. Então, isso poderia muitas vezes indicar vidro fosco. Então, a primeira etapa também foi separar o que era exames de raio-x de mulheres, né, do gênero feminino e do gênero masculino.
Bom, nesse processo, a gente conta como se fosse uma história, né? Porque o mais importante para o médico é ele ter o mais próximo de 100% que aquele paciente não tenha nenhuma alteração. Então, uma das premissas do algoritmo era não errar o paciente normal. Esse era um ponto extremamente importante. Aqui é um caso que a gente também adaptou para criança, mostrando que o algoritmo conseguia diferenciar quando era normal, quando era alterado. Essa etapa ela é importante porque você dá mais confiabilidade, né, e reprodutibilidade do processo. Outra etapa foi entender os padrões que apareciam, os padrões alterados com relação aos normais. Então, isso foi realizado com cada uma das patologias. Aqui está um exemplo de quando o algoritmo ele iniciava esse processo. Então, ele via essa alteração pulmonar, e aqui, no caso, o paciente tinha uma fratura nessa região. Por isso que o algoritmo destacou. Então, esse processo ele é importante porque, dessa forma, a gente conseguiu ajustar outros problemas que o paciente já tinha para diferenciar e ver que não era um processo dado pela COVID, desencadeado, né, pela COVID-19. Conforme esse algoritmo foi evoluindo e a gente tinha os resultados de PCR e eles corroboravam com o que que tinha previsão do algoritmo, que era ou COVID ou normal, a gente também percebeu que muitas vezes os pacientes com casos leves, o vírus ainda não estava alojado na região pulmonar e existia queixa, né? Então, como o exame de PCR demorava muito e também o exame de sorológico, ele às vezes é impreciso, a gente iniciou uma segunda etapa que era observar alterações em seios paranasais, seios da face. No primeiro momento, o médico ele descartava, né, a sinusite, alguns casos que a própria avaliação clínica da otorrino conseguia descartar. E no segundo momento, quando não era visto que era qualquer outra patologia na avaliação clínica, ele era submetido a exame de raio-x de face. Então, a gente pode observar aqui uma alteração de seio maxilar. Esse paciente estava entre 4 e 5 dias de COVID, depois foi confirmado com teste de PCR, e aí a gente começou a observar que a gente poderia entender o percurso da doença, né, nesse processo. Outra etapa importante é porque o médico ele observava muito a saturação do paciente. Então, como o município não tinha o recurso constante do tomógrafo, era importante ele ter uma visão geral da extensão dessa lesão pulmonar. Então, eu adaptei o índice de Jacquard e Eldice para o exame de raio-x, e aqui a gente pode ver que a região em verde é a região que o pulmão está preservado, e essa pequena região que está alterada, que ela indica COVID, esse paciente teve uma pequena perda pulmonar. E isso era um indicativo até para o médico, para ele tomar algumas providências, como indicar a internação ou não, ficar em observação e retornar no posto, caso tivesse alguma piora no quadro. Então, isso foi importante para esse acompanhamento. Além disso, essa avaliação foi importante também para avaliar o paciente pós-COVID, porque ele era submetido, por exemplo, à terapia respiratória, então precisava, além de fazer a verificação da saturação pulmonar,
também observava a extensão, se essa extensão da lesão ia diminuindo com o tempo, conforme ia evoluindo a terapia respiratória. Bom, esse caso, ele é um caso bem emblemático, que ficou bem destacado entre a equipe, né? Porque aqui a gente conseguiu observar o quanto foi importante todo o estudo anterior, né? Inicial. Esse paciente, ele descrevia que já tinha alguns dias que já estava com uma tosse seca, e conforme foi passando os dias, o quadro no caso de falta de ar para atividades simples dentro de casa, ia se agravando. Também estava com uma diarreia forte. Então foi feito, primeiramente, como ele não tinha uma ideia de quando iniciou esse processo, foi feito primeiramente um exame de raio-x da face, e aqui a gente pode observar que não tinha nenhuma alteração, e o próprio paciente não descreveu nenhuma queixa. O segundo exame foi um raio-x de tórax. Nesse exame você vê uma alteração, né? O algoritmo ele identificou 2 alterações nos pulmões, e essas alterações ele identifica como alterações muito mais significativas do que pequenas alterações menores. E além disso, essa alteração na região da laringe. Outro exame que a gente acabou realizando, até por conta da queixa do paciente, foi um raio-x abdominal. E a gente observou essas alterações. Essa queixa de diarreia era constante em muitos pacientes. Então, a gente começou a realizar esse processo para verificar se a gente encontrava padrões alterados. Esse é um processo que agora a gente está estudando até para fazer uma publicação para mostrar, além do percurso da doença, né, que você conseguia visualizar pacientes leves, que eles eram mais evidentes na região de face. Quando eles já estavam num processo moderado, o raio-x de tórax era muito eficiente. E essas outras alterações, como alterações de diarreia, que era muito presente, a gente começou a fazer esse exame para identificar esses padrões. Um processo importante é que toda vez que o médico observava as queixas do paciente, ele já indicava 2 ou 3 exames. Por quê? O exame de PCR demorava para chegar, primeiro ponto. Segundo, que o exame sorológico, ele às vezes é impreciso. Então, o médico muitas vezes se sentia um pouco mais inseguro com o exame de imagem. Bom, esse projeto, ele continuou, a gente faz um acompanhamento dos pacientes pós-Covid, e esse processo é extremamente importante, porque a gente vai vendo a evolução do paciente, né, a evolução da condição pulmonar, uma redução, né, da falta de saturação e até mesmo a melhora da função pulmonar. Bom, esses foram 2 artigos que a gente acabou publicando em um congresso internacional. O primeiro foi da primeira etapa do modelo, e a segunda foi a avaliação, né, a validação do modelo, que tem muito mais casos do que aqui, e a gente descreve isso, e a gente agora pretende publicar muito mais dados que a gente conseguiu durante a pandemia.